Nós vamos fazer a leitura do versículo 21 até o versículo 25 de Filemão. Filemão, do versículo 21 ao versículo 25. Diz a palavra de Deus, que é autoritativa, inerrante, infalível, suficiente. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor, nos pomos a falar da tua palavra, Senhor, falar da tua parte, falar em teu nome. E, ó Senhor, tememos e trememos diante, ó Deus, da responsabilidade. Nós conhecemos as implicações, ó Deus, que advém àqueles que abrem as suas bocas para falar como que recebendo de ti e falam de si mesmos. Desde o início da humanidade, a responsabilidade daqueles que recebem a mensagem é transmiti-la sem acrescentar nem retirar nada. E isso se dá, ó Deus, tanto com os profetas que o Senhor levantou no passado, mas também os do presente. Aqueles que se põem a falar, ó Deus, em teu nome. Então, ó Senhor, te pedimos graça e misericórdia da tua parte, te rogamos pelo teu Espírito. Nos ajudes, ó Deus, e que as nossas limitações e fraquezas, elas não interfiram, ó Deus, não mudem a mensagem. Queremos falar, Senhor, tão somente a verdade, e sabemos, ó Deus, que ela é contundente. A tua palavra, Senhor, encontra sempre com seres imperfeitos, mas a tua palavra é perfeita. Ela é como espada. Ela sempre cumpre com o seu propósito, porque ela nunca volta vazia. Só há dois efeitos para ela, Deus: ou salvação ou condenação. O nosso rogo a Deus é que, para a glória do teu nome, o Senhor, nessa oportunidade, conceda que ela traga salvação aos ouvintes. Porque terrível, ó Deus, é a condenação. Terrível, ó Deus, é o inferno. Mas os homens não se dão conta, ó Deus. Os homens estão vivendo como quem não vão prestar contas a ti dos seus atos. Ó Deus, quantos não vivem enganados? Quantos, ó Senhor, não estão confiando nas suas próprias obras? Quantos não estão confiando até nas obras de outros? Na obra de intercessores? Quantos não estão confiados, ó Deus, na
na fé do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai. Estão vivendo, ó Deus, próximos de pessoas santas e estão sendo abençoados. Mas o coração que é enganoso, ó Deus, como é enganoso. Ele está dizendo a essas pessoas que elas estão bem, relativamente bem. Quantos, ó Deus, não estão lendo a tua palavra, estudando, estão meditando, mas estão seguindo pelos seus próprios pensamentos, estão chegando às suas próprias conclusões, e estão satisfeitos com essas conclusões. Eles estão satisfazendo a sua mente, satisfazendo o seu coração. E aí se dão, ó Deus, por seguros. Estão determinando o seu modo de viver, a sua própria vida. Estão determinando o padrão de santidade para si mesmos. Isso aquém da tua palavra. Eles leem, mas não compreendem. Leem, mas adaptam. Leem a tua palavra, mas absorvem para si aquilo que lhe é agradável ou mais fácil. Determinam seu próprio padrão de cristianismo. Quantos não estão vivendo dessas formas, meu Deus? E estão certos de que adentrarão ao céu. Tem misericórdia dessas vidas, ó Deus, de todos que ouvem nesse momento. Nós te pedimos sempre para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Demonstrando o amor a Cristo por meio do perdão. Esse é o tema geral desta epístola. Hoje nós estamos no 4º sermão desta carta e o subtítulo é As Consequências do Perdão, ou Consequências do Perdão. Chegamos, irmãos, ao fim dessa carta, uma carta pequena. Carta que o apóstolo Paulo escreveu. O desejo dele era que Filemon, um cristão, um homem de Deus, manifestasse o seu amor por meio do perdão. Por meio do perdão a um escravo fugitivo, a um servo que ele tinha que o abandonou, o deixou. Paulo estava preso em Roma e, por providência de Deus, esse escravo que havia fugido lá de Colossos, muito provavelmente até tenha furtado, roubado Filemon, fugiu exatamente para Roma e foi parar onde Paulo estava. Providência, graça. E Paulo pregou a palavra e o levou a Cristo. Quando Paulo leva Onésimo a Cristo, esse escravo, o Evangelho, que tem uma obra fantástica, que realiza coisas impensáveis, inimagináveis na vida do ser humano, ele pegou esse escravo fugitivo e agora ele, de forma voluntária, passa a servir a Paulo, servir a Cristo, servir ao reino. Antes ele servia por obrigação e fugiu. Agora ele conhece o Evangelho e passa a servir de forma voluntária. Só o Evangelho, irmãos, faz isso. Mas Paulo, ele estava sendo beneficiado pelo trabalho de Onésimo, mas Paulo o enviou de volta ao seu dono.
rogando a Filemão que o recebesse. E não recebesse ali um escravo, mas recebesse o próprio Paulo. E Paulo se dispôs, inclusive, a pagar o que, porventura, Onésimo lhe estivesse devendo. E aí, irmãos, nós aprendemos 3 grandes lições até o momento com essa epístola. A primeira delas foi que a base do perdão é o amor e a fé. A fé e o amor para com Cristo e o amor para com os irmãos. Essa é a base do perdão. Nós aprendemos também que o perdão ele é concedido como reconhecimento do amor a Cristo e da sua obra mediadora. E vimos várias lições com esse sermão. A primeira delas foi que o perdão, mesmo sendo uma obrigação do cristão, ele é feito em nome do amor. Então você já fica sabendo disso. O perdão é uma obrigação do cristão, não é uma possibilidade, não é uma opção do cristão, mas é uma obrigação. Mas ele, quando o faz, por causa do amor a Cristo, ele o faz também em amor. Nós vimos que o perdão é de grande utilidade ao cristão. Nós vimos que o perdão deve ser voluntário, espontâneo. Nós vimos que a ofensa, a princípio, parece ser uma coisa muito ruim. Todos que são ofendidos sentem aquela dor, sentem a ofensa. Mas Paulo nos mostra aqui, irmãos, que nós precisamos ter a visão espiritual das coisas que acontecem conosco. Nós não podemos interpretar os adventos, as dificuldades que nos sobrevêm sob a perspectiva humana, porque os ímpios fazem isso e fazem muito melhor do que nós. Eles têm muitas ciências que avaliam, as ciências humanas que avaliam a situação do ser humano sob a perspectiva da psicologia, da sociologia, da antropologia e das ciências sociais e muitas outras ciências. Mas o cristão, irmãos, tem que olhar acima de tudo isso. Tem que enxergar sob um aspecto espiritual, tem que olhar os adventos sob a perspectiva da redenção, da história da redenção do povo de Deus. Então, o que é que Paulo diz para Filemão? Olhe a ofensa como uma oportunidade, como uma providência de Deus, para que você manifeste o perdão, para que você manifeste o amor a Cristo, por meio desse perdão. Nós aprendemos também que o perdão leva o cristão a aprender que não existem pessoas mais importantes do que outras no reino de Deus. E que o perdão nos faz imitar Jesus Cristo. Paulo, então, irmãos, termina essa carta com uma saudação, mas que ainda está repleta de ensinos. E eu quero mostrar aos irmãos nessa noite a última grande lição nessa carta. Qual é? Que o perdão é a consequência da obediência a Cristo. O perdão é a consequência da obediência a Cristo. E eu quero trazer para os irmãos alguns aprendizados com relação a isso. O primeiro deles é que a obediência a Cristo, por meio do perdão, faz o cristão realizar coisas surpreendentes. Eu peço muito a Deus que os irmãos atentem muito para essa lição. Nós temos tocado sempre numa tecla e pela manhã falamos isso aos irmãos e temos mostrado isso. Dessa questão do ordinário e do extraordinário. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos ter o olhar, a compreensão que o próprio Deus está nos revelando na sua palavra, nos tempos em que nós estamos vivendo. Nós precisamos interpretar o tempo, as circunstâncias, para que nós possamos
fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus da forma correta. Então veja, o que é que nós vamos dizer aqui? O que é que nós vamos mostrar aos irmãos? Que a obediência a Cristo por meio do perdão faz o cristão realizar coisas surpreendentes, impensadas, incomuns. Olha, versículo 21. Veja aí. Vamos ler novamente esse versículo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Eu vou repetir. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Irmãos, nós vimos que Paulo estava pedindo algo que aos nossos olhos não era fácil para Filemão. Ia contrário ao sentimento, primeiro ia afetar o sentimento. Iria inicialmente trazer impacto pessoal, a ofensa, a dor, o prejuízo, tudo isso é consequência da ação daquilo que Onésimo fez para com Filemão. Mas também ele não ia só enfrentar isso, ele ia enfrentar também toda a sociedade, todo o costume, toda a cultura daquela época. Aquilo que ele ia fazer não era comum, não era normal, era uma coisa impensada. Só que Paulo está aqui dizendo, eu sei que você não vai só fazer o que eu estou pedindo, você vai fazer muito mais. Ora, irmãos, veja como isso está em perfeita harmonia quando Cristo disse, a vossa justiça não excedei muito a justiça dos escribas e fariseus. Por que isso? Isso é a ação do evangelho na vida do cristão. Isso é a obra do Espírito Santo na vida do crente, produzindo, levando-o a fazer coisas que não são comuns, coisas extraordinárias dentro do ordinário. Por quê? Porque o extraordinário, ele na Bíblia é atribuído àquilo que nós estamos vendo. Jesus ressuscitar Lázaro. Jesus curar um cego de nascença. Uma víbora venenosa morder o apóstolo Paulo e nada acontecer com ele. A cura de leprosos. A cura da mulher de um fluxo de sangue. Nos dias de hoje estão os crentes procurando essas coisas. Falar em línguas estranhas. Os irmãos sabem que é tão estranho que o que se hoje fala não tem nada a ver com o que aconteceu na Escritura. Nada. O que aconteceu na Bíblia era que o Espírito Santo deu a capacidade a pessoas falarem em idiomas que ela nunca tinha estudado. As pessoas hoje em dia estão atrás desses dons extraordinários, dessas coisas fantásticas. Quando, irmãos, o ensinamento da Bíblia não leva você a fazer isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, disse, não vá atrás dessas coisas. Deus pode realizar coisa extraordinária. Eu vou mostrar para os irmãos aqui uma coisa extraordinária. Que não tem nada a ver com cura. Que não tem nada a ver com ressuscitar mortos. Mas que impacta a sociedade. Mas que traz um testemunho tremendo. Mas que faz com que as pessoas digam claramente, aquele dali é seguidor de Jesus Cristo. Quando ele diz isso, irmãos, Cristo está sendo glorificado. Cristo está sendo visto na vida de pecadores, miseráveis. Isso é grandioso.
Mas por que isso não é destacado? Porque as pessoas estão olhando errado. Estão atrás das coisas erradas. Paulo diz, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Quando, irmãos, o cristão demonstra o amor a Cristo, quando ele obedece ao mandamento, nós lemos aqui, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. As pessoas dizem que amam. Você ama a Cristo? Quem é que diz que não ama, né? A pergunta é, você guarda os mandamentos de Cristo? Você tem prazer nos mandamentos? Você obedece os mandamentos? Ou você escolhe os mandamentos para obedecer? Quando ele falou, guarda os meus mandamentos, obedece e ama os meus mandamentos, são todos, né? Não são os meus mandamentos preferidos. Então, quando o cristão demonstra amor a Cristo, obedecendo a esses mandamentos, qual é o mandamento? Perdoar. Ele fica apto, olha, escute bem, ele fica apto a realizar coisas surpreendentes. Essa é a convicção do apóstolo Paulo, que ele disse, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. E nós já dissemos aos irmãos, ele não está pedindo pouca coisa. Irmãos, quanto mais nos aproximamos de Cristo por meio da fé e da obediência, mais coisas incríveis podemos fazer. Quanto mais exercitamos nossa fé em Cristo, mais parecido com Ele ficamos. Olha, veja a promessa de Jesus Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia. Não de Marco Filemon, abra sua Bíblia em João 14:12. João 14:12. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente daquela que os irmãos têm, mas é perfeitamente compatível. João 14:12 diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha, isso é a promessa de Cristo. Aí as pessoas ficam esperando o quê? Ressuscitar morto, entendeu? Curar cego. Mas olha o que Cristo vai dizer. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ó, como é que você vai fazer uma obra maior do que a de Cristo? Eu vou mostrar para os irmãos. Eu quero que os irmãos fiquem na expectativa aqui. Agora lembre-se anteriormente. Como é que você vai fazer isso? Ó, amando a Cristo, amando os mandamentos, fazendo aquilo que ele manda, e Paulo vai mostrar isso aqui, enfatizando o perdão. Vamos lá. Aí eu pergunto, essa promessa não é grandiosa não, irmãos? Fazer coisas maiores do que as que Cristo fez. Ora, a gente está acostumado aos irmãos dizerem assim, muitos dizerem, meu irmão, fazer isso aí, só Cristo mesmo. Nenhum ser humano faz isso, não. Só Cristo. Quantas vezes a gente não já ouviu isso, as pessoas justificando seu pecado? Dizendo, ó, aí, meu amigo, tem que ter sangue de barata. Só Jesus fez isso. Eu vou mostrar para os irmãos que não. Vou mostrar aos irmãos que não. A promessa, ela se cumpre. É uma promessa. Eu pergunto, alguma promessa de Jesus Cristo falha? Não falha. E se cumpre na vida de qualquer um que crê nele. Vou trazer exemplo para os irmãos na palavra. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho quando foi provado e se tornou um imitador de Deus. Não foi isso que Abraão fez? Você pode fazer também. Agora, você crê o suficiente? Ou você ama mais seu filho do que a Deus? Você pode fazer coisas extraordinárias. Agora, você não está fazendo por quê? Você está amando mais seu filho do que a Deus.
Você está amando seu esposo, sua esposa mais do que a Deus. Então, como é que você vai fazer coisas extraordinárias? Né? Você ama seu nome mais do que a Deus. Você fica com medo de manchar seu nome perante seus amigos, no seu trabalho. Você ama mais seu trabalho do que a Deus. Então você não tem como fazer coisas extraordinárias. Abraão ofereceu seu filho, o filho da promessa. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Está lá em Hebreus 11, 24 e 25. Os meninos de hoje, os mais novos, as meninas, né? Hoje está uma exposição na mídia de gente rica, de gente famosa, de gente... Tá demais, né? Com a internet. Irmãos, Moisés era filho da filha de Faraó, o filho, ele estava na maior potência mundial daquela época, no palácio da maior potência mundial, desfrutando de tudo que você imaginar, de bom e do melhor, da comida, da educação, do preparo físico. Ele estava sendo preparado para ser os filhos dos faraós, se preparar para ser sucessores de Faraó. Toda a educação, todo o trato, todo o cuidado, tudo de melhor do mundo. A Bíblia nos diz, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar desses prazeres. A gente não quer abrir mão de um prazerzinho para servir a Deus, de uma satisfaçãozinha que é pecado para servir a Deus. Aí como a gente quer realizar coisas extraordinárias? Quer abrir mão de algumas coisas. Moisés abriu mão só disso tudo. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela arriscou a sua vida. A gente não quer arriscar um sono, no caso do reino de Deus, né? Arriscar um momento de lazer pelo reino de Deus. Raabe arriscou a sua vida e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Foi ou não foi extraordinário? Foi. Por quê? Ela não amou a sua própria vida. Parece que ela tinha ouvido Cristo dizer: quem amar a sua vida, perdê-la, mas quem vai perder por amor de mim, vai ganhar, né? Pela fé, irmãos, Maria creu nas palavras do anjo Gabriel e carregou no seu ventre o Salvador. Situação fácil a de Maria? De jeito nenhum. Os irmãos sabem que José intentou deixá-la secretamente, porque ela seria pena de morte, né? Adultério, flagrante adultério. José ia dizer, não foi eu, não. Aí José disse, se eu fugir, o pessoal vai dizer, foi ele fugiu, ela vai sobreviver. Aqueles que creem, irmãos, e obedecem, podem fazer obras maiores do que as que Cristo fez. E o que é que Cristo fez, irmão, de forma grandiosa? Perdoou os seus malfeitores. O cristão também pode fazer. Porque o evangelho proclamado por Cristo
exige daqueles que têm sido grandemente abençoados a demonstração da bondade para com os outros. E ele não faz isso por obrigação, ele faz por amor. Então passa a ser algo natural perdoar. E quando isso acontece, as coisas extraordinárias também acontecem. Por quê? Porque o cristão vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. Então ele começa a realizar coisas incríveis. Então, irmãos, veja só, nessa familiaridade com Cristo, o cristão não apenas concorda com o evangelho. Porque tem muito cristão que concorda. Você prega, você ensina, e ele, é verdade e dou fé. Está certo, isso é o ensino de Jesus Cristo. Mas, e a prática? Não basta apenas concordar, balançar a cabeça, ou ficar calado, não dizer nada contrário. Então, para que ele faça isso, irmãos, e seja de forma espontânea e livre, o evangelho tem que estar inundando sua mente e seu coração. Precisa estar cheio da palavra. Um dos grandes exemplos que temos é Estevão. Ele realizou algo extraordinário. Está registrado até hoje, irmãos, nas Sagradas Escrituras, está aqui. Foi o que Estevão fez. Preste bem atenção. Cheio de fé e de poder. O que é isso? Cheio da palavra. Cheio da graça. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas antes de morrer, ele vai fazer a coisa extraordinária pelo qual ficou registrado na Escritura. Ele estava cheio da palavra, ele tinha conhecimento da palavra. Então se levantaram alguns para discutir com ele. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, porque o Espírito Santo estava agindo dentro dele. O que é que as pessoas fizeram? Subornaram homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso está lá em Atos 6:11. Falsos testemunhas prenderam Estevão. Levaram ele para o Sinédrio. E lá estavam as falsas testemunhas. E eles diziam: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Isso era uma blasfêmia grande. Olhando para ele, todos que estavam sentados no Sinédrio, a Bíblia diz, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Está lá em Atos 6:15. Extraordinário. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Estava cheio da palavra. Seu rosto parecia uma coisa diferente. Ele estava sendo acusado, falsas testemunhas, uma pressão, o Sinédrio. Os irmãos imaginam a cena. Arrastaram ele lá, os falsos acusadores, os juízes. E o homem estava com uma feição de um anjo. Isso não é extraordinário? Extraordinário. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Está lá em Atos 7:1. Ao invés, irmãos, de Estevão se defender, ao invés de Estevão defender seu nome, sabe o que foi que ele fez? Pregou a palavra. Ele não foi se defender das acusações, ele pregou a palavra. Ele discorreu a respeito do que Deus fez ao povo, desde Abraão até Salomão. Como é que ele fez isso? Porque ele estava cheio da palavra, então ele podia falar da palavra. Ele mostrou que seus compatriotas judeus resistiam ao Espírito Santo como seus pais. E chegou ao ponto de matar o justo Jesus Cristo. Foi o que Estevão fez. Depois os irmãos recomendo que leiam novamente nas suas Bíblias. Sei que muitos irmãos já leram. Leiam. Como foi que ele falou? Qual foi a reação daqueles que estavam lá? Foi a mesma reação dos que estão no inferno. Fúria no coração e ranger de dentes. Foi isso que foi como eles reagiram.
né? Rangeram os dentes. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, Atos 7:55. Então o que é que eles fizeram? Pegaram ele, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto eles apedrejavam Estevão, ele estava orando. Olha, irmãos, isso é extraordinário. Você está sendo morto apedrejado, irmãos, e você está orando. Você não está gritando, agonizando de dor. Ele não estava sentindo dor. Eu creio que estava sentindo muita dor, irmãos. Como é que ele orava? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Ninguém nos nossos dias, irmãos, não vejo ninguém orando a Deus para realizar esse ato extraordinário. Você vê alguém? Senhor, me dá, Senhor, o dom de Estevão. Você já viu pedindo? Alguém orando pedindo o dom de Estevão? Me dá esse dom, Senhor. De perdoar aqueles que... Não é só que me ofendem. Aqui não estava só ofendendo, irmãos. Aqui eles estavam matando. De forma cruel. Apedrejamento. Em praça pública. Quer dizer, fora da cidade, mas à vista de todos. Porque Estevão, irmãos, demonstrou o amor cristão por meio do perdão. Ele pôde fazer algo extraordinário. Não é normal da nossa natureza fazer isso. Isso não é normal. Isso é anormal. Por que pode ser feito isso? Como pode ser feito isso? É quando você ama a Cristo. É quando você tem fé. Quantos querem realizar essa obra extraordinária? Quantos têm pedido nas suas orações para perdoar como Estevão perdoou? Eu pergunto, isso não impactou aquelas pessoas ali, irmãos? Tinha um que estava vendo tudo e concordando com tudo. Era Paulo. Que depois foi alcançado pela graça de Deus. E fez a mesma coisa. Mas só Estevão e só Paulo podem fazer isso, irmão? Não. Cristo disse, a promessa é para todos. Vocês podem fazer as coisas que eu faço e ainda outras coisas maiores. Ele fez algo surpreendente, testemunhando com muita intrepidez e ousadia, não levando em conta sua própria vida, e ainda perdoou na mesma hora aqueles que lhe tiravam a vida. Perceberam, irmãos? O coração de Estevão estava inundado pela palavra. Quando a mente e o coração estão inundados pela palavra, não há lugar para rancor, não há lugar para raiva. Não tem lugar, né? Porque ele está preenchido. A palavra já preencheu. Então, para ele foi natural manifestar perdão. José do Egito foi outro que surpreendeu. Demonstrou o amor cristão por meio do perdão. Meus irmãos, José foi também traído de forma terrível pelos seus próprios irmãos, por aqueles que ele convivia todos os dias. E os irmãos dele não queriam só vendê-lo, não queriam matá-lo. José sabia disso.
José é um dos exemplos, irmãos, que a palavra de Deus pode tratar qualquer trauma. A gente estava falando sobre. A graça de Deus pode tratar qualquer trauma. O que José passou, irmãos, durante 14 anos da vida dele, não foi brincadeira. Começou com seus irmãos. José foi provado de todas as maneiras. Por isso que ele é um tipo de Cristo. E ele fez coisas surpreendentes, extraordinárias. Aí nós sempre dizemos, todos querem ser como José, quando ele se torna governador, mas não quer passar pelo que ele passou, o processo. Sabe o tratamento que Deus fez, irmãos, com José? Foi tremendo. Com seus irmãos, tremendo, seus irmãos pegaram ele e quiseram matá-lo. Imagine a cena. Imagine um rapaz de 17 anos de idade. Seus irmãos o cercam. Seus irmãos tiram a sua túnica. Raivosos. Aí Rubem não permite. Não faça isso, não faça isso. Aí eles se acalmam por um momento, jogam ele numa cisterna lá e ficam debatendo. Como é que a gente vai matar? Ele ficou gritando lá, irmãos. Pedindo a sua libertação, pedindo que eles não fizessem isso. Tem ideia do que ele passou? Tem. Tem ideia das noites de sono perdidas, lembrando dessa cena? Até que eles o venderam. Não vamos matar não, que a gente não vai ter lucro com isso. Olha, sei o que é pior, né, irmãos? Lucrar com seu irmão. Não ter a mínima preocupação do que podia acontecer com ele. Do que José podia passar como escravo. Da humilhação. Das agressões, dos chicotes. Do trabalho no qual ele iria poder fazer. Trabalho pesado, humilhante. Ele foi vendido. Sabe como José reage, irmãos? Aos seus irmãos. E como ele reage? Reconheceu a providência de Deus em tudo. E não só isso, fez um bem maior a todos os seus irmãos. Fez um bem tremendo a eles. Quando ele podia, irmãos. Quando ele podia pagar o mal com o mal. José era o segundo homem mais poderoso, rico e importante daquela época que se tem notícia na Escritura. O segundo homem mais rico, mais poderoso. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele fez coisa extraordinária. Ele podia ter dito, matar é contra a lei de Deus, né? Moisés ainda não tinha, mas eles matar, Deus não quer que mate, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês aí, viva a vida de vocês aí, fique na sua que eu fico aqui na minha. Foi assim que ele fez. Viva aí a vida de vocês. Faraó disse que vocês podiam ir para a terra de Gozem, fica aí, certo? Eu vou viver minha vida aqui. Não quero conversa com vocês, não. Não quero o mal nem o bem de vocês. Fica aí. Foi assim que ele fez. Podia ter feito muitas coisas. Perdoou os irmãos. Reconheceu a providência de Deus em tudo. Olha o que o apóstolo Paulo, olha o que eu vi na lição. Que a ofensa é uma oportunidade que Deus nos dá de manifestar o amor a Ele. Olha. Eu pergunto, irmãos, você já sofreu uma ofensa equivalente à de José do Egito? Você já recebeu na sua vida? Eu duvido. Pode acontecer? Pode ter acontecido.
Mas nas nossas circunstâncias é muito difícil. Na nossa sociedade aqui é muito difícil. Mas pode. E o que fazer? Faça como José. Ele, irmãos, a bondade foi tão grande de José que os irmãos, o mal deles foi tão grande que eles estavam com um peso na consciência até depois da morte do pai deles. Até depois da morte de Jacó, ele estava com peso na consciência. Até que eles se reuniram, chamaram José e disse: olha, meu pai disse que antes de morrer você perdoasse a gente. Ele disse: meus irmãos, não pense desse jeito não. José trouxe paz ao coração dos seus irmãos. Já imaginou você trazer paz ao coração daquele que lhe ofendeu? É ou não é extraordinário? Mas a gente não pensa em coisa extraordinária assim, irmãos. Não pensa que isso é extraordinário. A gente quer ver as coisas miraculosas. O mundo quer ver o milagre, o paralítico andar na porta da igreja. Mas não considera uma coisa dessa um milagre, uma coisa extraordinária, fantástica. Nem pede a Deus. Trouxe paz ao coração dos irmãos e disse: eu vou sustentar vocês. Não precisava. Eles tinham sido colocados na terra de Gozem, uma terra maravilhosa, para eles criarem seu gado e sobreviverem muito bem, obrigado. José disse: eu vou sustentar vocês e aos seus filhos. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer isso. A obediência a Cristo por meio do perdão faz o cristão realizar coisas surpreendentes. Estevão e José imitaram a Cristo. Pagaram o mal com o bem. E Estevão chegou ao ponto de rogar pela alma daqueles que o maltratavam. Como o cristão pode chegar a esse ponto, irmãos? Eles entendiam que estavam aqui como forasteiros e peregrinos. Eles entendiam que eram cidadãos dos céus. A sua vida não era regida pelas leis aqui da terra, era regida pela lei de Deus. Seu Senhor era Jesus Cristo. E eles imitaram Jesus Cristo. José, irmãos, tinha tamanha fé e esperança nas promessas de Deus que disse: eu quero que vocês jurem que quando saírem do Egito, José tinha certeza que o povo não ia ficar no Egito por muito tempo. Ou melhor, por todo o tempo. Ele disse: quando vocês saírem daqui, levem meus ossos e sepultem lá em Canaã. Isso é confiança em quê? Na promessa. E outra coisa, não se apegar ao Egito. Irmão, se tinha alguém que podia se apegar ao Egito, era José. Ele estava no topo. Poder, fama, dinheiro. Ele ficou apegado ao Egito? Não, porque ele disse: olha, aqui não é minha terra. Eu pergunto, para aplicar essa primeira lição: Deus já não fez, irmãos, grandes coisas na sua vida? A salvação da sua alma não é uma coisa fantástica que Deus realizou por você? Não é? Se você crê nisso verdadeiramente, se você ama a Deus verdadeiramente, e a sua palavra está no seu coração, você pode fazer coisas surpreendentes também. Você entende a imensidão do amor de Deus ao perdoar seus pecados, livrando você do sentimento de culpa pelo seu pecado, tirando um fardo das suas costas, dando-lhe a certeza da salvação. Você não sente isso, não?
Se você de fato sente, tem amor e fé, você pode fazer coisas grandiosas. Você pode ter uma vida de grande testemunho para aqueles que estão à sua volta. Você pode dar um grande exemplo para os seus familiares, para as pessoas que não conhecem ainda Deus, sejam eles quem forem, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, por meio do perdão. O perdão, irmãos, deixa uma marca indelével do crente neste mundo. Você quer surpreender o mundo? Perdoe. Seja misericordioso. Ame. Paulo não apenas tinha esperança que Filemão ia fazer isso. Ele tinha convicção que ele iria impactar todos, fazendo muito mais do que ele pedia por causa da sua obediência a Cristo. Matthew Henry disse o seguinte: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Então, irmãos, vimos que o perdão é a consequência da obediência a Cristo. Em segundo lugar, eu quero trazer aos irmãos que a obediência a Cristo traz a convicção que Deus responde às nossas orações. Veja agora o versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo tem aqui uma convicção dupla, irmãos. Primeira convicção, que Deus responde às orações. Segundo, é que ele tinha certeza que Filemão não apenas iria fazer aquilo que ele tinha pedido, mas muito mais ainda. Que Filemão iria surpreendê-lo. A gente não sabe como isso iria acontecer. Mas Paulo tem a certeza, irmãos, de que o Espírito Santo agindo na vida do crente, por meio desse amor, dessa fé, por meio do perdão, não vai haver limites. Não há limites para a manifestação da graça de Deus. Veja, Paulo escrevendo aos Efésios, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele tem nos abençoado. Mas por que nós não desfrutamos de determinadas bênçãos, ou de muitas bênçãos? A culpa não é de Deus, né? Estamos agindo dessa maneira, seguindo estes exemplos. Como é que você quer viver de forma a impactar se o amor a Cristo, o amor aos seus mandamentos, a obediência aos seus mandamentos não se manifesta na sua vida como deveria? Para Hendrickson, Paulo poderia estar pensando que Filemão iria liberar Onésimo para realizar trabalhos evangelísticos. Paulo disse: olha, ele aqui me é muito útil, né? Ou até poderia repensar a sua forma de tratar seus servos de maneira diferente. Chegaria agora, eu já disse aos irmãos, não duvido nada que Filemão tratava bem seus servos, porque ele era um exemplo. Mas quem sabe agora ele não poderia tratar melhor ainda. Dar um salto, um passo adiante. Poderia acontecer isso, influenciando todos os donos de escravos
Poderia, sem dúvida. A questão, irmãos, é que não há limites para o cristão agir de forma surpreendente quando ele está sob a influência do Espírito Santo. Então, Paulo tinha certeza que Deus iria responder às orações, às suas orações. Paulo estava dizendo para Filemão que iria ver por si mesmo a demonstração do amor a Cristo desse cooperador do Evangelho e que ele não ficaria desapontado, que suas expectativas seriam ultrapassadas. E Paulo, irmãos, preste atenção nisso aqui. Paulo não estava contando só com Filemão. Lembra que nós dissemos? Paulo estava contando também com a ajuda de Áfia, de Arquipo e de todos os irmãos de Colossos. Há determinadas obras, há determinadas ações que é necessário a ação de todos. E esta é uma delas. Paulo deixa aqui muito claro. Paulo deseja que a igreja tivesse envolvida nisso, em oração, em ajuda, em suporte, em estímulo. Todos iriam crescer dessa maneira. Quando todos estimulassem, todos desejassem o perdão, todos ajudassem Filemão a perdoar, todos iriam sair ganhando, a igreja iria sair ganhando, o reino de Deus iria sair ganhando com tudo isso. Era isso que Paulo desejava. E ele orava, irmãos, por ele. Orava por todos os que estavam envolvidos na obra, por todos os cooperadores, colaboradores, companheiros de armas alistados para a frente de batalha, para a confirmação do reino, para a expansão do reino de Deus. E Paulo também estava ciente da providência de Deus na vida daqueles irmãos, em especial na vida de Filemão. De novo eu lembro, Paulo disse: a fuga de Onésimo foi uma providência na tua vida, Filemão. Para que você cresça, para que essa igreja cresça, para que seu ego vá lá para baixo, para que seus sentimentos estejam lá embaixo e Cristo possa aparecer, porque toda vez, irmãos, que a gente está aqui em cima, Cristo normalmente está lá embaixo. Não foi assim que João disse? Que ele cresça e eu diminua. Quando Cristo está em cima, nós estamos aqui embaixo, no lugar da gente. Nosso lugar é aqui embaixo. Não é em cima, não é na evidência, não é nosso nome. Deixa eu lembrar de novo os irmãos lá, Mateus capítulo 5. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está. Então, ó, lá em cima e eu aqui embaixo. Se eu estiver em cima, a glória fica para mim, né? Tanto é que na nossa vida, quando Cristo está no trono reinando, eu não estou no trono, não cabe. No trono da nossa vida não cabe eu e Cristo. Não é uma regência compartilhada. Não é. É Cristo reinando. É Cristo reinando. J. Edwin Hart disse assim: a oração é o nervo delgado que move o músculo da onipotência. Eu achei fantástico isso. Veja, vou repetir. A oração é o nervo delgado que move o músculo da onipotência. Deus tem o maior prazer de atender às orações daqueles que rogam pelo bem do povo de Deus, pelo bem da igreja, pelo bem do reino. Deus tem o maior prazer de atender essas orações. Por isso que nós dizemos que Ele vai atender. Paulo tem essa convicção, Paulo tem essa certeza
que haveria um grande bem para esses irmãos de Colossos. Paulo desejava também ministrar novamente o evangelho para eles, fortalecê-los, encorajar esses irmãos de maneira pessoal. Os estudiosos mostram que Paulo não tinha ido, não foi Paulo que formou essa igreja, esses irmãos, mas ele tinha um desejo muito grande de estar com eles. Mas não só eles, né? Paulo, quando fazia suas viagens, aproveitava para visitar muitos outros. Paulo tinha o desejo de falar diretamente a Arquipo, incentivá-lo no ministério, consolá-lo, tirar suas dúvidas, compartilhar das lutas. Paulo sabia que o ministério é muito árduo. Ele pede, quando escreveu aos Colossos, que Arquipo atente para o ministério dele. Epáfras trouxe as notícias, né, para Paulo. Meus irmãos, a verdade é que a igreja tem muito pelo que orar, tem muito pelo que pedir, e precisa dessa convicção de Paulo que Deus responde às orações. Deus não está com os ouvidos fechados, mesmo que ele pareça em silêncio. Ao invés das dificuldades nos silenciar, temos é que fazer o inverso, é clamar, é pedir. Paulo estava preso, mas ele tinha certeza que a palavra não estava presa, que o evangelho não estava preso. Tanto é que ele disse isso aos irmãos em Filipos, os de Filipenses. Não se alegrem, irmãos. É a carta da alegria, né, Filipenses. Se alegrem. Eu sei que os irmãos estão tristes porque eu estou preso, mas a palavra não está presa. Até na guarda romana, o evangelho está chegando. A igreja pode ter a certeza que Deus responde às orações. E que com fé e com amor a igreja demonstra Cristo na sua vida. Por meio do perdão, a igreja deixa uma marca neste mundo. Neste mundo. Dá um grande testemunho. Meus irmãos, saibam que esse amor manifesto por meio do perdão iria proteger aquela igreja das investidas do inimigo. Uma igreja que ora e perdoa, ela cria um escudo protetor contra as investidas do inimigo. Ela cria uma blindagem quando ela tem uma vida de oração, uma vida de perdão. Mas quando não, ela fica exposta. Oh, meus irmãos, deixa eu lhes dizer como essa exposição ela é aproveitada por Satanás. Como ele lucra em cima disso. Como ele sabe lucrar em cima disso. Ele lucra muito. Nós não temos ideia dos ardis de Satanás. Nós não temos noção do quanto ele é traiçoeiro, do quanto ele sabe explorar as fraquezas do ser humano, dos cristãos. Nós não temos. Por isso que Paulo disse, esteja sempre pronto. Olhe, não tire sua armadura, nenhuma peça da armadura. Não tire nenhuma peça. Se você tirar o capacete, Satanás vai atacar a cabeça. Se você tirar a couraça, ele vai atacar seu peitoral. Se você tirar as sandálias, ele vai botar uma armadilha para os seus pés. Se você disser que ama muito, mas você descuidar da palavra, você vai ficar sem a espada.
ele vai atacar. Mas também Paulo disse, coloque toda a armadura, orando em todo tempo. Uma igreja que ora é forte. Irmãos, Satanás não teme estudo na igreja. Satanás não teme eventos que a igreja realiza, os seus trabalhos. Não teme nada disso. Se isso for realizado sem oração. Mas com oração, aí. Por isso que Paulo disse, você botou toda a armadura? Tá. Não esqueça de um pequeno detalhe. Ore o tempo todo. E aqui nós estamos vendo, irmãos, a importância da oração. E que Deus responde às orações. Você pode orar. Samuel Chadwick disse, quando a gente não ora, Satanás ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria. Mas quando a gente ora, ele treme. Ele treme. Concluindo, versículos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Meus irmãos, a demonstração do amor a Cristo por meio do perdão tem o aval daqueles que lutam pelo Evangelho, pelo reino e pela igreja. Olha, quem não estimula o perdão é um inimigo do Evangelho. Quem não luta pelo perdão é um inimigo do Evangelho. Quem estiver na igreja e não estiver contribuindo com o perdão é um lobo em pele de ovelha. Pode ter certeza disso. Você quer identificar alguém que é um cristão verdadeiro, ele valoriza o perdão. Ele estimula o perdão. Ele contribui com o perdão. Esses daqui eram colaboradores. Quando Epáfras saúda os irmãos, ele está dizendo, eu concordo com o apóstolo Paulo. Filemão, perdoe Onésimo. Marcos está dizendo a mesma coisa. Aristarco, Demas e Lucas, eles são cooperadores. Quem eram esses, irmãos? Quem eram esses? Aqueles que estavam ali apoiando. Aqueles que estavam dizendo, eu concordo. Porque eu sei da importância do perdão no reino de Deus. Eu sei do benefício do perdão para o crente. E eu sei das terríveis consequências da falta de perdão no meio da igreja. Por isso que eles estavam ali. Epáfras, irmãos, era o ministro da igreja de Colossos. Muito conhecido de Filemão, que se fez prisioneiro com Paulo. Ou seja, ele não ficou lá preso junto com Paulo, mas se sentiu prisioneiro lá com ele, ajudando o apóstolo Paulo. Marcos, era João Marcos, o autor do segundo evangelho. É um exemplo do poder do perdão. Por quê? Paulo não apenas se reconciliou com Marcos, mas o recomendou ao respeito das igrejas e deu um grande exemplo de um espírito verdadeiramente cristão de perdão. Os irmãos devem se lembrar que Paulo teve um problema com Marcos. Eles não conseguiram seguir juntos. Barnabé queria levar ele com ele e Paulo não consentiu. A gente vê um desentendimento aí, mas depois eles se unem. E aqui ele está como colaborador, cooperador. Aristarco enfrentou grandes dificuldades ao lado de Paulo nas suas muitas viagens missionárias, um voluntário que compartilhava as cadeias do apóstolo Paulo. Demas é associado aqui com esses três homens, Marcos, Aristarco e Lucas.
Quando é que ele é alistado aqui? Quando ele se manteve um cooperador. Mas em determinado momento da caminhada, amou o presente século e abandonou o apóstolo. Não quero que nunca isso aconteça, irmãos. Nem nenhuma igreja, muito menos na nossa. Mas infelizmente acontece aqueles que vão e depois abandonam. Veja, aqui ele está listado como operador. Em outra epístola, Paulo diz, ele abandonou. E Lucas, o médico amado, escritor do terceiro evangelho, dividia as aflições do ministério de Paulo, um companheiro. E Paulo diz, para finalizar, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo está pronunciando a graça sobre aqueles irmãos, um apóstolo, um ministro, um representante. Essa graça vem por meio de Cristo, vem pela sua obra, vem pelos seus merecimentos. Não o merecimento de Paulo, de Epáfras, de Marcos, de Lucas, nenhum deles. Esses são alvo da graça de Deus. E eu pergunto, você que está me ouvindo, quer ser alvo também dessa graça? Quer impactar o mundo? Você quer impactar as pessoas que estão à sua volta? Quer realizar coisas grandiosas? Quer realizar aquilo que Cristo fez e ainda mais? Quer fazer tudo isso? Você pode fazer. Você tem como fazer. O primeiro passo é confessar seus pecados. Primeira coisa é reconhecer que você não tem condição alguma sequer de fazer a vontade de Deus, de cumprir a lei de Deus. Você precisa reconhecer que é um pecador, que não tem condições de ir para o céu por si mesmo. Você não tem condições de perdoar verdadeiramente por si só. Você precisa de Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que precisa de Cristo. E esta é a oração que Deus ouve. Senhor, eu preciso de Ti. Orar com o coração verdadeiramente quebrantado. Isso vai fazer com que Deus lhe atenda. John Trapp disse que o coração quebrantado é o único coração sadio. O primeiro passo é esse. Reconhecer que é pecador. Reconhecer que não tem como fazer nada de bom sem Cristo, sem ser por meio dele, sem ser pela obra dele. Você não tem condições de perdoar de jeito nenhum. É o primeiro passo. E aqueles que já têm certeza que Deus lhe perdoou, que já desfrutou do perdão divino? Você tem realizado essas coisas extraordinárias na sua vida? Saiba que a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo rogou para aqueles irmãos, vai estar com aqueles que demonstram o amor cristão por meio do perdão. Deus pode fazer maravilhas com o coração quebrantado, se você lhe entregar os cacos, os pedaços, disse Victor Alfsen. Demonstre, meu irmão, seu amor cristão por meio do perdão. Que a graça do nosso Senhor seja sobre todos nós, sobre todos aqueles que o invocam em verdade. Amém. Vamos orar.